Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Que prazer, que alegria estar aqui mais uma vez. Essa aqui é a minha casa, minha igreja, lugar que eu congrego, que eu amo. Minha gratidão, meu pastor Silas, obrigado. Pastor Odilta, todos os amigos pastores que eu tenho aqui. Deus te abençoe poderosamente. Prega a sua Bíblia, por favor. Deixa eu ler com você, livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Eu estou aqui com a Thaís. Aliás, ela estava ali, está ali. Thaís faz assim com a mão. Thaís, Benjamin e Rubem, os amores da minha vida. Pastor, por que eles não estão aqui na frente? É porque eles são pentecostais, irmãos. Então, eles estão ali no lugarzinho deles. Estou chamando agora eles de Atos 1 e Atos 2, porque Atos 1 é a promessa, Atos 2 é o próprio fogo revelado. Eles estão ali, Deus abençoe, Thaís. Estão quietinhos, né, Thaís? Isso. A minha sogra também está ali para ajudar, graças a Deus. Atos capítulo 13, abra por favor, Atos capítulo 13, por gentileza. 13, Atos capítulo 13. Vamos falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 13. Estamos juntos? Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Também tinha João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, porque era assim que se traduzia o nome dele, se opunha, resistia, procurando afastar a fé do procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo da justiça, porque você não deixa de perverter os caminhos retos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está sobre você. Você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e a escuridão, e ele ficava andando em círculos, procurando ver quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Você sabe que Atos capítulo 13, ele é um texto extraordinário, um texto fantástico, e ele retrata aqui a primeira viagem missionária que Paulo fez com Barnabé. Paulo e Saulo, você vai descobrir que eles são a mesma pessoa. Essa viagem, ela durou do capítulo 13 até o final do capítulo 14, ali no versículo 28, onde retrata de forma detalhada o que Paulo fez e como Deus operou através dele. E enquanto eu lia sobre esse texto hoje à tarde, eu percebi que isso aqui não era uma jornada qualquer, irmãos. Isso aqui não são dois homens que estão fazendo uma viagem, que estão viajando de férias ou com um propósito pessoal, mas isso aqui é Deus expandindo a sua obra. Atos capítulo 13 é Deus alargando as tendas do reino, é rompendo as barreiras, é Deus expandindo o plano de salvação na terra. E lendo isso e percebendo como que o Atos 13 tem essa característica de mostrar para a gente o que é de fato a expansão do Evangelho, eu fiquei pensando sobre como dois homens que foram separados naquele dia vão chegar numa cidade com outra carga cultural, uma cidade repleta de outros deuses, vão chegar ali, vão dizer que Jesus salva, cura e liberta, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e aquele povo vai crer. Eu fiquei lendo isso aqui, eu fiquei pensando, como que vai chegar num lugar como esse, que nunca ouviu falar sobre Jesus, e vai apresentar Jesus de uma maneira que as pessoas vão acreditar. Imagina alguém dizendo para eles: vai ali mesmo, vai pregar ali, vai botar um ponto de pregação ali,
Vai abrir uma filial nesse lugar, vai mesmo pregar nesse país, nessa nação, você vai mesmo para lá. E enquanto eu pensava sobre todos esses questionamentos que são muito pertinentes para esse texto, eu cheguei a uma conclusão muito simples, e eu concluí que esta igreja, a nossa igreja, ela não está aqui só porque o pastor quis. O nosso pastor não é pastor aqui só porque ele teve vontade. Porque eu já soube de igrejas maiores do que essa que fecharam e menores do que essa que resistiram, porque isso aqui não é obra de homens. O homem levanta o prédio, mas é Deus que transforma em casa. A gente faz o templo, mas é Ele que mantém a porta aberta. A gente presta o culto, mas é Ele que desce com a presença. A gente ora, mas é Deus que faz. A gente prega, mas a salvação vem dEle, porque nós não estamos fazendo uma obra de homens. A sua vida não está na mão de homens. Os seus projetos não dependem de homens. Os seus sonhos, aquilo que você almeja fazer, não depende de homens para acontecer, porque tudo aqui é dEle. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós chegamos por causa dEle, permanecemos por causa dEle e estaremos porque Deus está com a mão sobre esse lugar. Quem concorda com essa palavra aqui? Então veja que eles estão na igreja de Antioquia. Cadê meu amigo do teclado? Pode ser qualquer um dos dois. Você correu, né? Então deixa ele vir. Nós estamos na igreja de Antioquia, e a igreja de Antioquia eu vou dizer hoje que é a sede deles. E eles estão ali reunidos, e enquanto eles oram e jejuam, o Espírito Santo resolveu separar 2 homens para uma missão. Veja isso, irmão. A forma como isso foi feito é lindo. A forma como isso foi feito é lindo. Por quê? Porque o céu está olhando para a terra e está dizendo, eu quero. Separa. Só que escute, olhe para cá. Às vezes, o querer do céu soa estranho na terra. Porque às vezes, aquilo que o céu escolhe, a terra não entende. E por que você está falando isso, pastor? É porque Saulo ou Paulo, ele é um cara improvável. Ele é um homem que, ele é o menos cotado para fazer isso aqui. Eu não sei se você sabe, mas a lista de profetas e mestres de Antioquia, elas estão colocadas por grau de importância. Era assim que os escribas escreviam. Então, quando o texto fala que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, ele começa a botar os mais importantes na frente. Então, vem Barnabé, vem Lúcio de Cirene, vem Manaém, que foi criado com o rei Herodes, e no final tem uma vírgula e fala, Saulo. Pastor, que Saulo? É ele mesmo, o perseguidor da igreja. Aquele que perseguia, que tinha autorização para matar crentes. Aquele que perseguia, que fazia aquilo que todo mundo naquela época não queria fazer. Então o homem está ali agora sendo chamado. Ou seja, o perseguidor agora vai pregar para perseguido. Isso faz de Saulo uma escolha absolutamente improvável para uma missão como essa. E quando eu leio esse texto, irmão, olhe para cá, eu não consigo passar direto por ele sem pensar no que eu estou fazendo aqui. Olhe para a sua vida ontem, olhe para a sua vida hoje, me diga se você não é um improvável. Talvez nascido num lugar difícil, talvez no meio de uma família complicada, ou quem sabe você não nasceu na idolatria como eu, quem sabe no meio de um lugar complexo, quem sabe no meio de um lugar de pecados, ou quem sabe você nem lembra onde foi que você nasceu, nem tenha conhecido os seus pais, mas eu preciso te dizer isso aqui, você pode ter sido improvável para o mundo, mas é muito provável para Deus. Eu não sei quais são os critérios de escolha de Deus, mas eu sei de uma coisa, aqui tem um improvável pregando para você e te dizendo, pode ter sido excluído por pessoas, rejeitado por amigos, colocado de lado pelo mundo, mal visto pelos outros, mas se o céu olhou para você e resolveu te escolher, a terra vai ter que reconhecer que Deus é. Onde estão os improváveis aqui? Os últimos da lista, os não esperados, os menos cotados, aqueles que foram rejeitados por pessoas. Eu vim te dar uma boa notícia, o céu olhou para você e disse, aqui você é aceito, tem um lugar para você nessa mesa. Cometi pecado, pastor, aqui é teu lugar. Pastor, andei onde não deveria andar, aqui é teu lugar. Pastor, o senhor não me conhece, eu tenho uma vida toda destruída. Você chegou no lugar onde a vida é restaurada e o céu se faz. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Será que tem alguém para levantar a mão e receber essa palavra? O céu está dizendo, você é meu, você é importante para mim.
Vou te mostrar como é que o céu faz. Pegou os dois e separou. Eles foram. Desceram para a cidade de Chipre. Passaram por algumas cidades. Quando rodearam a ilha de Pafos, chegaram num lugar para pregar. Lá tinha um mágico. O homem era feiticeiro. Fazia feitiçaria, era um homem das trevas. E o pior é que ele assessorava o governador, o procônsul, o Sérgio Paulo. E a Bíblia diz que o cara era inteligente, mas tinha um assessor como mágico. E ele queria ouvir a palavra. O coração dele estava disposto. Então ele manda chamar Saulo e Barnabé, só que o mágico não quer. Ele sabe que se a palavra chegar, o império cai, não é? E aí ele começa a querer impedir, a resistir. E aí eu gosto do que Saulo faz, porque Saulo se aproxima e o texto fala assim, ó, Atos capítulo 13, verso 9. Se a mídia puder colocar Atos 13, 9, olha o que diz. Então Saulo, que traduzido é Paulo, estava cheio do Espírito Santo. Olhe para cá, para eu te explicar isso aqui. Tem gente que acha, deixa eu abrir um parênteses, tem gente que acha que Deus mudou o nome dele, de Saulo para Paulo, mas não é. O texto explica que é uma tradução. Saulo e Paulo são os mesmos nomes, só que tem raiz diferente. Olha, então Saulo, que também é chamado de Paulo, em algumas versões está escrito traduzido. Por quê? Porque não mudou. Na verdade, Saulo é uma raiz de nome hebraica, que faz referência a Saul, o rei, e que significa desejado. E Paulo é uma raiz, é um nome de raiz em latim, muito utilizado em Roma, como Paulus. Só que aqui existe um grande contraste. Por quê? Porque o texto diz que Saulo, que também é chamado de Paulo. Então quando você fala de Saulo, você lembra de Saul. E 1 Samuel capítulo 9 mostra que Saul era um cara gigante de grande. Como assim, pastor? O cara era impactante. A Bíblia diz que Saul era tão grande que os homens da tribo de Benjamim batiam no ombro dele. E diz também o texto que ele tinha uma extrema beleza. Então Saul era o cara. Então veja, que Saulo, que faz referência a Saul, que é um cara grande, impactante, de grande beleza. E Paulo, o que significa Paulo, pastor? Paulo significa pequeno e humilde. Então agora que você sabe dessa informação, como é que ficaria a leitura? Então Saulo, que é grande, impactante, de grande beleza, que também é chamado de Paulo, que é pequeno e humilde, estava cheio do Espírito Santo. Quem escreveu Atos foi Lucas, e Lucas está querendo lembrar para a gente que quem vai fazer, quem vai desmanchar, que Paulo está prestes a desmanchar o plano do diabo naquela ilha, mas quem vai fazer isso não é o cara impactante, é o improvável. Quem vai fazer isso não é um cara de grande beleza, é o pequeno e humilde, que apesar de ser pequeno, agora está cheio do Espírito Santo. Lucas parece que está lembrando e querendo dizer que não é a faculdade que ele fez, que não são os conhecimentos de pessoas que ele tem, que não é a conexão que ele fez, não é o dinheiro que ele carrega, é porque ele tem algo nele que faz ele ser pequeno, mas faz ele ser cheio. Você não chegou aqui porque você é bom, porque você tem talento, é porque o que você carrega te promove. Eu estou sentindo a presença dele. Eu gosto quando Deus chamou Moisés, falou assim: Moisés, você vai libertar o povo no Egito. Moisés falou: Senhor, eu não sei falar. E Deus fala: quem fez a boca do homem? Gosto quando Jó está com os amigos conversando e está rolando ali uma discussão sobre a vida de Jó, e Deus aparece no rodamuinho e diz assim: estava onde, Jó, quando eu criei o mundo? Gosto quando Pedro está decepcionado lavando rede, tentou fazer a noite inteira pescar, não conseguiu. Jesus se aproxima dele e fala assim: volta lá e faz de novo. E ele diz: Senhor, já fiz a noite inteira, não vou voltar. E ele fala assim: mas sob a tua palavra. Gosto quando Deus pega Ezequiel e leva num vale de ossos secos e pergunta: e aí, pode esses ossos reviver? E ele diz: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Gosto de Isaías, que está olhando para o alto, vendo o céu aberto e está dizendo: Senhor, eu vou perecer, eu vou morrer aqui. Eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E um anjo sai do protocolo do céu, vai na direção dele com uma brasa, encosta na boca e diz: vai morrer nada, porque a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado purificado. Sem Deus você não consegue, sem Deus você não chega, sem Deus você não vence, sem Deus você perece. Mas quando ele entra, aquilo que estava perdido volta de novo a ser vencedor. Onde estamos mais do que vencedores aqui. Eu vim pregar para uma geração que carrega uma presença poderosa. É Deus que faz. Entenda isso, é Deus que faz. Aí Paulo libera uma palavra, cheio do Espírito Santo. Ele olha para o homem e fala assim: você vai ficar cego, cara, por um tempo. A mídia pode tirar se quiser, tá? Amém. Você vai ficar cego.
E aí o cara fica cego. Quando o cara fica cego, o governador, o procônsul, ele crê, irmão. Pastor, creu por quê? Creu porque tinha como referência de poder o mágico. Ele creu porque ele olhava para o mágico e falava, ele é o cara. De repente o cara não é mais o cara. Porque chegou alguém que era maior do que o mágico. A referência dele é alguém que tinha poder de baixo, até chegar alguém que tem poder de cima. A referência dele era alguém que fazia truque, até chegar alguém que revela. A referência dele era alguém que tinha poder das trevas, até chegar alguém cheio do Espírito Santo. Porque ali, de repente, naqueles bastidores, o mágico mandava em tudo, até chegar alguém que manda de verdade. Deixa eu liberar uma palavra profética aqui para a sua vida. Quando você voltar para casa, eu não sei o que você deixou lá, mas volta com a certeza que você está voltando com quem manda. Está sendo perseguido no trabalho, entra com quem manda. É lá na tua empresa, está dando as coisas tão erradas, vai com quem manda. Onde você estuda, tem doutrinas que você não concorda, que vai contra a Bíblia, vai estudar com quem manda. Entra liberando palavras. Você não libera palavras proféticas não, eu libero lá em casa. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vai com quem manda, entra com quem pode resolver. Nosso pastor fala, eu vou repetir aqui, o Brasil está na mão daquele que manda em todas as coisas, e nenhum mágico vai impedir a expansão da igreja nessa terra. Por quê, pastor? Porque as portas do inferno não podem prevalecer. Quando uma igreja ora, há um céu que se move e as portas têm que cair. Será que tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Onde está a igreja que intercede, que ora? Nós chegamos aqui porque Deus nos trouxe a esse lugar. Oi, irmão. Então veja, ele libera uma palavra sobre o mágico fica cego. Mas o texto fala assim, ó. E ele ficou cego por um tempo. Por um tempo. Se você tiver um olhar vingativo, veja bem. Você vai olhar para esse texto e vai falar assim, bem feito. Quem mandou se meter na obra, né? Mas se você tirar um pouco o olhar vingativo e olhar um pouco para Paulo, que liberou a palavra, você vai ver. O cara que andava no caminho de Damasco, com autorização para perseguir cristãos. E o texto diz que ele ainda estava respirando ameaças de morte. Quando Jesus começou a falar com ele do alto, liberou uma palavra e disse assim, está me perseguindo por quê? E naquele momento ele caiu e ficou cego por um tempo. Então veja, fatos repetidos. Está acontecendo de novo. É como se Paulo estivesse dizendo para o mágico, cara, não vim aqui para te envergonhar. Eu vim aqui para mostrar que o que Deus fez comigo, pode fazer contigo também. Porque a nossa maior pregação não está em atitudes vingativas ou de juízo, irmão, mas de testemunho. A tua vida prega mais do que as suas palavras. Pastor, eu nunca subi no púlpito, como é que eu vou ser pregador? Fala do que Deus fez na tua vida, você está pregando muito. Diga para as pessoas, olha como eu era e olha como é que eu estou. Olha as roupas que eu usava e olha as roupas que eu uso. Olha os lugares que eu andava, olha para a minha vida. O teu testemunho de vida é a maior mensagem que você pode carregar. Porque não adianta falar uma coisa que você não vive, mas quando você vive, você não precisa falar. Todo mundo vê que Deus é com você. Então você vê que Paulo libera uma palavra. E sabe o que Lucas diz? Que muitos sinais e maravilhas eram feitos através dos apóstolos. Uma coisa linda acontecia. Só que escute, ao passo que muita gente cria e se convertia, muita gente também rejeitava. Vê isso aqui, eu ouvi o pastor falando mais cedo. Não é fácil fazer a obra de Deus. As coisas iam acontecendo de um lado certo, de outro não. Só que interessante, toda vez que alguém empreende um projeto, ou vai fazer uma coisa nova, e ela sofre um tipo de rejeição, ou um tipo de resistência, a tendência dessa pessoa é voltar de onde ela começou. Mas se você olhar no final da tua Bíblia, tem um mapa aí. Algumas Bíblias têm, outras não. Você vai ver lá a primeira viagem missionária de Paulo. Procura olhar lá. Ele sai de Antioquia, vai para Chipre, foi rejeitado. Ele não volta para Antioquia, ele avança. Você vai ver, rejeitado aqui, ele avança para cá. Rejeitado aqui, ele avança para cá. Rejeitado aqui, ele avança para cá. Ele dá uma volta até voltar de novo para onde ele tinha saído. Ele só voltou depois que ele completou a missão. Por quê, pastor? Porque a rejeição não pode ser um motivo para você recuar, mas um combustível para você avançar. Você consegue entender isso aqui? Se está dando errado é porque Deus está fazendo alguma coisa certa.
Você precisa entender que a rejeição não pode ser um motivo para recuar, mas um motivo para você continuar, porque é assim mesmo. Toda vez que você empreende algo no reino, alguma coisa vai se levantar para parar isso que você está empreendendo, mas você precisa, diante disso, reafirmar. Irmão, escute uma coisa. Eu não tenho família, eu não nasci de família cristã. Eu me converti com 20 anos de idade. Eu me considero um novo convertido. E eu me lembro quando eu fui tomando renúncias na vida. Alguém me ensinou uma coisa e disse assim: olha, Miguel, toda vez que você tomar uma renúncia, que você tomar uma decisão, alguma proposta vai aparecer para você. Eu falei: tá, e o que eu faço? Não aceite. Porque quando você diz não para essa proposta, você está reafirmando que você é digno de viver aquilo que você deixou para fazer. Deixa eu te falar algo aqui. Toda rejeição que vier para a sua vida, tenha certeza, Deus está no controle e você precisa permanecer acreditando. Você quer ver uma coisa? Você lembra quando Deus liberou uma promessa para Abraão, falou que ele ia ser pai de multidões, ele teve um filho. Isaac nasceu com uma carga de promessa sobre as costas. E aí ele começou a orar com Rebeca para ter filho. E a Bíblia diz que ela engravidou de gêmeos, porção dobrada. Só que no decorrer da gravidez ela começou a sentir dor. Começou a ter um problema, as crianças lutavam no ventre. Eu chamo isso de conflito interno. E aí ela começou a ter um conflito interno e ela falou assim: vou falar com Deus. Foi Ele que deu. E ela chega lá e diz: Senhor, por que isso tem que ser assim? E a resposta de Deus para ela é fenomenal. Ele vira e diz assim: você está gerando nação. Você não está gerando duas casas. Eu tenho 2 filhos, irmão. O primeiro nasceu gigantesco. Eu lembro como ela andava no final da gestação. Eu carregava ela para cima e para baixo. Não conseguia fazer mais nada. Por quê? Porque quanto maior o bebê, maior é a dor. Porque quando você gera algo para o céu, que é grande, vai ser complicado. E ela pergunta: o que está acontecendo? E Deus fala assim: você está gerando nação. Ou seja, Deus revela a dor e não remove a dor. Mas para você não sair daqui chateado, querendo desviar, desistir de tudo, deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus revela a dor, não remove a dor. Mas a dor não tem poder de remover uma vírgula daquilo que você veio gerar aqui hoje. Tem pessoas aqui que entraram pensando em desistir, pensando em parar, talvez afastado, ou querendo nunca mais voltar na igreja. Mas eu preciso te dizer, há um plano divino sobre a tua vida e a tua casa. Deus vai gerar fé no teu coração para você nunca mais sair da presença dEle. Então veja que Paulo vai avançando. Aonde ele chega? Ele chega num lugar. Ele chega na ilha de Pafos. Aliás, ele sai da ilha de Pafos, ele chega em Listra. Quando ele chega em Listra, a Bíblia diz, isso aqui já é no final da viagem, a Bíblia diz que tem um homem paralítico que está ouvindo Paulo pregar. Isso aqui é fantástico porque ele está ao ar livre, porque a Bíblia diz que ele estava ali há muitos dias, e Paulo está pregando uma palavra. E o texto diz que enquanto Paulo está pregando, Paulo percebeu, veja isso, percebeu que o homem tinha fé para ser curado. Irmão, isso aqui mexeu com a minha cabeça. Sabe por quê? Olhe para cá, quem é que consegue perceber que está sendo gerado fé no coração de alguém? O pastor que está pregando não sabe. Quem convidou você para cá não sabe. Quem está sentado do teu lado não tem ideia que algo está sendo gerado no teu coração. Só que esse homem gerou algo tão poderoso, tão forte, que o apóstolo Paulo olhou e falou assim: cara, esse cara tem fé para ser curado. Então ele libera uma palavra e manda o cara levantar. O homem fica de pé e dá um salto. Eu gosto disso aqui. Por quê? Porque eu tenho certeza que algumas pessoas estão me ouvindo aqui, que entraram com vida destruída, que entraram cansados, sobrecarregados, que vieram convidados por alguém, como o pastor falou, praticamente empurrado. Mas eu sei que o que você está ouvindo está gerando fé em você. Eu sei que alguma coisa em você está sendo gerado enquanto você me ouve. E eu preciso dizer isso aqui para você. Hoje eu sou o profeta que prega nesse dia, nessa hora e nesse lugar. E estou aqui para te dizer: você não permanece prostrado, caído ou desistindo. Porque é algo que está sendo gerado em você e vai fazer você se levantar de uma maneira diferente. Paulo libera uma palavra para ele levantar, mas ele não só levanta, ele salta. Entenda, você não pode só levantar de alguém que está sentado e fica de pé, mas você precisa levantar na vida. Você precisa levantar diante dos problemas e dos problemas que te cercam, diante das rejeições que você sofreu. Eu vim com uma palavra simples para o teu coração: a fé que está sendo gerada em você vai fazer você saltar de uma maneira extraordinária para nunca mais voltar ao estado que você está agora, porque Deus não te chamou para ficar prostrado, mas para andar com a cabeça erguida. Jesus falou: vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, carregados, pesados, e eu vos aliviarei.
aliviarei, ou seja, eu vou levantar a sua cabeça, vou fazer você andar de cabeça erguida. Está na hora de você entender, a sua vida não é uma vida de gente caída, mas uma vida de gente de pé. Você se aposta dessa palavra? Isso é profético, irmão. Isso é profético. Paulo libera uma palavra, o homem ele se levanta. E aí acontece um fato estranho, porque as pessoas da cidade não conheciam Jesus, então queriam adorar Paulo, chamando Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter, um deus grego. E aí Paulo dá um remédio aqui para a gente continuar vivendo as maravilhas de Deus. E qual é, pastor? Ele rasga a roupa e diz assim: não me adorem, eu sou homem como vocês, porque aqui a glória e a honra vai para Ele. Então a gente vai chegando no final da viagem. Eu gosto muito disso aqui, porque quando chega no Atos capítulo 14, quando a coisa está terminando e já está indo tudo bem, Atos capítulo 14, se a mídia puder colocar Atos 14, 19, tem como colocar? Se eu não me engano, o pastor leu isso aqui na ceia. Olha o que diz: então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Veja que coisa terrível. Apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Passa mais um, por favor, meu filho. Olha o que diz lá. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Escute uma coisa, isso é profético para você. Nenhuma pedrada que você andou recebendo vai ter poder de parar o que Deus começou na sua vida. Nada do que disseram contra você, nada das palavras contrárias que você recebeu. Quem está pregando para você é o improvável. E eu vivo promessas de Deus hoje e vou continuar vivendo. Você conhece a minha história? Meu pai se matou quando eu tinha 4 anos. A minha família toda é espírita e católica. Eu não tenho nenhuma possibilidade, não teria de estar aqui, porque muitas pedradas vieram contra a minha vida e a minha casa, mas eu cheguei aqui de pé, porque eu estou vivendo uma promessa. E eu sei que você tem uma promessa para viver. Quantas promessas foram ditas a teu respeito, meu filho? Ei, minha irmã, quantas pessoas disseram coisas para você e hoje você olha para trás e não consegue ver nenhuma se cumprindo? É porque as pedras estão querendo te parar, mas hoje eu vim como um profeta para liberar uma palavra para você. Chegou a hora de você se levantar, chegou a hora de você dar a volta por cima, chegou a hora de você mandar um recado para o mundo espiritual dizendo: eu não entrei aqui para sair do mesmo jeito que entrei, mas entrei para sair de pé. Ei, a eternidade te espera. Eu estou pregando para a igreja do arrebatamento, que não entrou aqui para só mais um culto, mas para o culto, aquele que pode ser o último, porque o céu pode se abrir, a trombeta tocar e os lavados e remidos serem arrebatados e estarem com Ele eternamente. Tem uma igreja que aguarda. Sabe, eu conheci pela internet um pastor um tempo atrás chamado Bill Johnson. Bill Johnson é um pastor norte-americano. A esposa dele morreu tem 3 meses. Irmão, ministério de um homem, acho que está 90% pautado na sua esposa. E aí, a esposa dele morreu e eu fiquei curioso para ver a primeira mensagem que ele ia pregar depois da morte da esposa. E ele chegou na igreja, a igreja estava lotada. Ele abriu a Bíblia e começou a ler aquele texto que fala da nuvem de testemunha. E ele disse: é uma nuvem de testemunha. E ele falou: mas não se engane, a nuvem de testemunha não tem a ver com as pessoas que estão olhando para você, que não acreditam no Deus que você serve, nem os teus vizinhos que não são crentes. E ele disse que a nuvem de testemunha é como uma corrida de revezamento. E ele disse que a corrida de revezamento, ela acontece com alguém que está com um bastão na mão. E ele corre e passa o bastão para outro. E o outro corre e passa o bastão para outro. E o outro corre e passa o bastão para outro. Mas ele disse que aquela pessoa que passou o bastão para outra pessoa, ele não vai para casa. Veja que essa pessoa que passa o bastão, ele não vai para o alojamento tomar banho. Mas ele fica olhando o outro que está correndo com o bastão. E essa pessoa que passou o bastão se junta com a outra pessoa e vai olhando a outra pessoa que está passando. E aquela terceira pessoa que passou o bastão se junta com a outra e ele começa a torcer pela quarta pessoa que está correndo. Até a última pessoa com bastão, e todos estão reunidos olhando para ela e torcendo para que aquela pessoa chegue no final da caminhada com o bastão na mão e cruze a linha de chegada. E aí ele disse: um dia Deus passou um bastão para Abraão. E Abraão passou um bastão para Isaac. Isaac passou um bastão para Jacó.
E Jacó passou um bastão para José. E o bastão passou pela mão de Moisés, pela mão de Josué. O bastão passou pela mão de Pedro. Passou pela mão de João. E hoje tem um bastão na sua mão. Tem gente olhando para você dizendo: ele consegue. Há uma missão para ser cumprida, e isso depende mais de você do que de Deus. Porque o bastão está na sua mão e Deus é reagente. Você age, Deus reage, então continue agindo. Há uma obra para ser feita através de você. Eu estou agarrado numa promessa, tem um bastão na minha mão, e eu estou dizendo que com esse bastão a minha casa vai ser salva, a minha família vai ser alcançada. Eu estou baseado numa palavra que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, isso está no Antigo Testamento, eu vou para o Novo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tem um bastão na minha mão e a minha família depende da minha caminhada até o alvo. Ei, Deus ainda tem algo para fazer com você. A tua família precisa de você. Os teus amigos olham para você. Você precisa agarrar esse bastão com força e dizer: eu vou continuar a minha caminhada. Você não faz parte de uma geração de desistentes, mas uma geração que permanece correndo em direção ao alvo.